porque as ofertas e os sábados e os sacrifícios foram abolidos na morte de Cristo. Bom, o nosso vídeo nós vamos trabalhar sob essa perspectiva em cima deste tema. Por que as ofertas, os sacrifícios e os sábados foram abolidos na morte de Cristo, ou seja, na nova dispensação, na dispensação cristã. Eu sou o professor Nathaniel, este é o nosso canal, seja muito bem-vindo a este canal, ok, meu irmão? Bom, primeiramente eu quero aqui lhe informar que a interpretação que eu vou trazer para as passagens que eu lerei no Antigo Testamento, ela é uma interpretação tipicamente cristã, neotestamentária, e que também esta interpretação, ela, podemos dizer assim, ela é patrística. Eu trago para a nossa discussão, por exemplo, Tertuliano. Eu tenho aqui uma das obras dele, Contra Marcião, e no devido tempo eu vou citar Tertuliano em abono à interpretação. Bom, a questão é a seguinte: por que as festas e os sacrifícios e os sábados foram abolidos na nova dispensação? Por que eles não figuram? Bom, primeiro nós vamos trabalhar o seguinte: essas três coisas, e até mais que tiverem, que são conhecidas como o cerimonialismo judaico, não figuram na nova dispensação porque o Antigo Testamento ele profetiza o fim das festas, das luas novas, dos sacrifícios e dos sábados. Vamos ler aqui em Isaías capítulo 1, versículos 13 e 14. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, as aborreço, e a minha alma já me são pesadas. As aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. A próxima citação que nós temos, que é interpretada no cristianismo como uma profecia que fala do fim dos sábados, dos sacrifícios, das festas, enfim, do cerimonialismo judaico. Além de aqui, nós vamos também ler em Lamentações, capítulo 2. Olha o que diz aqui. Lamentações, capítulo 2. Olha o que diz aqui. Arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado. E na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Ainda nós temos Oséias, capítulo 2, versículo 11. Oséias, capítulo 2 e versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Bom, estas passagens que eu acabei de ler, meus irmãos, elas foram interpretadas, por exemplo, por Tertuliano, como uma indicação de que, de fato, os sábados, as festas, a lua nova, eles foram profetizados, ou seja, como tendo um cancelamento na nova dispensação. Eu quero ler aqui o que diz aqui Tertuliano sobre isso. Olha o que nos diz aqui Tertuliano. Ele nos diz, eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui de onde, vamos ver aqui. No entanto, então você, eu vou ler aqui, Tertuliano, ele nos diz claramente o que ele quer dizer com elementos, até mesmo os rudimentos da lei. Observai dias e meses e tempos e anos. Os sábados suponham as preparações, os jejuns e os dias sagrados, pois o cessar até mesmo destes, assim como da circuncisão, foi estabelecido pelos decretos do Criador, que disse por meio de Isaías: não posso suportar as vossas luas novas, e sábados, e convocações solenes, e as vossas festas da lua,
e as vossas festas fixas. A minha alma as aborrece. E também por meio de Amós. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Isso está em Amós 5:21. E novamente por meio de Oséias. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Isso está em Oséias 2:11. As instituições que ele mesmo estabeleceu, você pergunta, ele as destruiu? Sim, mais do que qualquer outra coisa. Ou se outro as destruiu, ele apenas ajudou no propósito do Criador, removendo o que até mesmo ele havia condenado. Mas este não é o lugar para discutir por que o Cristo aboliu suas próprias leis. É suficiente para nós ter provado que ele pretendia tal abolição, para que se possa afirmar que o apóstolo não determinou nada em prejuízo do Criador, pois a própria abolição procede do Criador. Ok, aqui são as palavras de Tertuliano. Eu leio em Tertuliano contra Marcião. O livro é o livro 4, capítulo 4. Ok, queridos? Então vamos lá. Vamos aqui prosseguir. Pois bem, essas passagens que eu li, como vocês viram, os pais da igreja, a começar de Tertuliano, ou pelo menos citando aqui Tertuliano, eles entendiam como que fossem profecias falando do fim dos sábados, dos sacrifícios, das luas novas, etc. Agora nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Tertuliano ele terminou seu discurso com a questão: não vamos aqui falar o porquê que foram abolidas. Pois é, mas daqui para frente isso fica por minha conta. Por que que tais coisas foram abolidas na morte de Cristo? Primeiro eu quero mostrar para você uma coisa. Vamos para o segundo ponto. As festas, as luas novas e os sábados. Uma das razões por que foram abolidos é porque eram sombras dos bens vindouros, sombras das verdades espirituais. Vamos aqui ler Colossenses 2, 16 e 17. O que diz aqui Paulo? Colossenses 2, 16 e 17. Bom. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Veja que aqui ele está falando de todos os sábados, o que inclui o sábado do sétimo dia, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, você vê que ele aqui fala exatamente das luas novas, das festas, comidas, bebidas e dos sábados. E ele coloca isso na categoria de sombras. Sombra das coisas que hão de vir, ou das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, também diz que a lei tinha a sombra das coisas ou das realidades, e não a imagem exata. O que se inclui o sábado do sétimo dia. Gálatas 4, 9. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Ó. Gálatas capítulo 4, versículo 9 e 11. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Por rudimentos fracos e pobres, Paulo aqui tem em mente os sacrifícios, o ritualismo judaico, o que inclui os dias sagrados, inclusive o sábado. Prossigamos. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Então aqui mais uma vez você vê que Paulo ele coloca os dias sagrados, o que inclui o sábado, na categoria daquilo que foi abolido. Os sábados, os dias festivos, os meses, as luas novas, as festas, os sacrifícios, tudo isso foi abolido na cruz do Calvário, na morte de Cristo. Eu quero ler aqui para você, Efésios capítulo
2, o que diz aqui? 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aqui Paulo diz, preste atenção o que Paulo diz. Na sua carne, está falando da morte de Cristo, desfez a inimizade. O que era inimizade? Isto é, a lei dos mandamentos. E por lei dos mandamentos aqui, meus irmãos, os adventistas eles dizem que está em foco apenas as festas, as luas novas, o cerimonialismo judaico. Porém, eu quero dizer que por lei dos mandamentos aqui, tenha em mente todos os mandamentos da Torá. Toda a legislação mosaica, foi cancelada na morte de Cristo. Toda. Ouça bem o que eu estou dizendo. Toda a legislação mosaica. Tudo que foi escrito por Moisés foi cancelado na morte de Cristo. Tudo. Então vamos prosseguir. Agora eu vou responder para você o seguinte. Eu já mostrei para você que os sábados, as luas novas, essas questões todas que são vistas como sombras da lei, foram canceladas. Agora a questão é o seguinte. Por que foram cancelados? Por que o cerimonialismo judaico, as festas, os sábados, as luas novas, os sacrifícios foram cancelados? Aqui eu vou te dar a resposta. Vamos ler em Gálatas 3, 23 a 25. Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que a fé viesse, a fé em Cristo, estávamos guardados, judeus, e quem confiava na lei, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. Lei aqui não é apenas os 10 mandamentos e nem se exclui os 10 mandamentos. Lei é tudo que foi escrito por Moisés, incluindo as tábuas do Decálogo. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, um pedagogo, para nos conduzir a Cristo. Conduzir quem? Judeus e prosélitos. A lei, a função da lei, veja bem, a lei ela foi dada como um pedagogo. Não esqueça disso. A lei Deus deu para Moisés. E de acordo com Paulo, a lei foi dada como um pedagogo, como um mestre-escola. Por um tempo, até que tempo? Até que Cristo viesse. É o que Paulo diz. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi dada como um aio para levar a humanidade, judeus e gentios, ou seja, prosélitos, até Cristo. Para nos conduzir a Cristo. Para que, para que pela fé fôssemos justificados. Agora continua Paulo. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ora, para os judeus, o homem só pode se tornar um filho de Deus pela observância da lei, dos mandamentos da Torá. Paulo, ele rebate esse ensino, ele diz que é pela fé que todos se tornam filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então você vê que a lei ela foi dada como um pedagogo, como um aio. Até quando? Até que Cristo viesse. Essa é a razão, irmãos. Ou pelo menos uma delas, de o sábado, as festas, as luas novas, os sacrifícios e outros rituais e cerimoniais judaicos terem sido abolidos. Por quê? Porque como partes da lei, a lei como um todo foi dado até que Cristo viesse, foi dado como aio para os judeus e para todos os que querem caminhar debaixo da lei. Veja, a lei foi dada como aio. Até quando? Até que Cristo aparecesse. Diz Paulo, depois que Cristo veio, já não estamos debaixo do aio. Gálatas 4, 1, 5. Vamos concluir aqui nosso raciocínio nas palavras de Paulo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Veja que Paulo está usando aqui de uma alegoria, de uma analogia. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O tempo determinado pelo Pai aqui é a aparição de Jesus Cristo. Assim também nós,
Quando éramos nós, principalmente os judeus, ele tem em mente, assim também nós, quando éramos meninos, por meninos aqui ele se refere ao tempo que ele vivia como judeu, que estava debaixo do judaísmo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão do judaísmo, debaixo dos primeiros rudimentos dos ensinamentos do judaísmo, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou sob a lei, para quê? Para remir, resgatar, redimir, salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo mostra o papel da lei como um aio. Qual foi o papel da lei? De um pedagogo. A lei ela funcionou como um aio, até que chegasse o tempo de o filho alcançar a maioridade. Enquanto o filho, o herdeiro, era de menor, ele estava debaixo da lei, debaixo de tutores, de curadores. Mas quando chegou o tempo da sua maioridade, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para resgatar todos que estavam debaixo da lei. A partir deste momento que Cristo veio e resgatou os que estavam debaixo da lei, a função da lei como um aio parou, desapareceu. Então entenda que a partir daí, o sábado perdeu totalmente o seu vigor. As luas novas, os sacrifícios, todo o ritual judaico, toda a lei dada a Moisés ali no Monte Sinai, tudo o que Moisés escreveu, perdeu o seu vigor. Por quê? Agora os homens estão debaixo do filho, do herdeiro, e não do aio. A função do aio parou. O filho se tornou de maioridade. Agora o filho, ele é o senhor dos seus próprios bens, dos seus próprios negócios. Nós estamos em Jesus Cristo. Agora nós somos de maior, nós alcançamos a maioridade. Não precisamos mais do aio. Nós estamos em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Hebreus 7:11, é o que ele diz aqui. Hebreus 7:11. Vou ver se dá tempo eu desenvolver o meu pensamento aqui neste vídeo. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aqui você veja que Paulo está desbancando a lei do Antigo Testamento. Desbancando, invalidando. Vamos aqui, versículos 18 e 19. Porque o precedente mandamento, ele se refere ao Antigo Testamento, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, o precedente mandamento é uma referência à Torá, à lei de Moisés. Ela foi abrogada por quê? Porque nos seus sacrifícios, nos seus rituais, a lei de Moisés não foi capaz de redimir ninguém, não foi capaz de conferir perdão de pecados a ninguém. Por isso, foi demonstrado que o precedente mandamento, ou a lei, era fraca, não podia conferir a remissão dos pecados. Daí foi abrogada. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Essa melhor esperança é por meio de Jesus Cristo, queridos. Vamos aqui continuar aqui. Agora capítulo 9 e 10 aqui de Hebreus. Constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção ou da reforma. Então vejam que todas essas coisas que Deus deu ali, os cerimoniais, os sábados, as luas novas, as festas, tudo isso aí, todo aquele ritual judaico foi dado até o tempo da reforma, até o tempo da correção. E o tempo da correção chegou com a presença de Jesus Cristo. Na morte de Jesus Cristo, todas essas coisas, toda a lei foi cancelada. É só você ler lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Paulo ali, quando ele diz o fim da lei é Cristo, ele não está falando apenas do que nós entendemos por cerimonialismo judaico. Ele está falando de toda a lei.
em seus 613 preceitos. Toda a lei foi cancelada na morte de Cristo. Ok, meus irmãos? Vamos aqui. Já lemos? Pronto, então, eu já mostrei aqui para você que os sábados, as festas, as luas novas foram cancelados por quê? Porque como partes da lei, a lei ela não foi dada para durar eternamente, na visão de Paulo. A lei foi dada até que Cristo viesse. Depois que Cristo veio, diz Paulo, não mais estamos debaixo do aio ou da lei. Agora, o fim da circuncisão e dos sacrifícios implica no fim do sábado. Isso é verdade. Ora, se eu falo que os sacrifícios, as festas, as luas novas foram abolidas, consequentemente o sábado também foi abolido. Por quê, professor? Simples. Porque a lei que diz respeito à oferta de sacrifícios, a lei que diz respeito à lua nova, às ofertas diárias, aos sacrifícios diários, esta lei que manda que se sacrifique todos os dias, se ofereça todos os dias, ela precede, ela está acima do Shabá. E eu vou lhe mostrar bem aqui. Vamos para Números 28. Então, quando um mandamento maior é abrogado, a conclusão óbvia é que o mandamento menor também vai junto. Se o mais forte cai, o mais fraco não pode ficar de pé. Eu vou ler aqui para você. Números 28, versículos 9 e 10. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, aqui é uma referência à lua nova, e nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E assim por diante. Bom, meus irmãos, quando nós dizemos que as luas novas, as festas, a circuncisão, os sacrifícios, os holocaustos foram cancelados na morte de Cristo, é uma verdade. Por semelhante modo, temos que analisar o seguinte: se isso é verdade, também é verdade que o sábado foi abolido. Por quê? Porque o sábado, na cadeia de mandamentos, o sábado, o repouso sabático, ele é inferior, podemos dizer assim, ele é um mandamento em relação ao mandamento dos sacrifícios, da lua nova, das ofertas. O sábado, ele é inferior. E eu vou lhe mostrar. Por quê? Todos os dias eram oferecidos sacrifícios, pela manhã e pela tarde. Inclusive no dia do sábado. Você sabe o que acontecia quando os sacrifícios eram oferecidos no dia do sábado? O sábado, ali, ele era cancelado. Ele era anulado. Como professor, exatamente. Para que se oferecesse sacrifícios e ofertas no dia do sábado, ali implicava a transgressão do sábado. E não sou eu quem está dizendo isso. Jesus Cristo foi quem disse exatamente isso. Basta a gente ler em Mateus. Mateus capítulo 12. Olha o que diz aqui. Não, essas palavras não são minhas. Basta você ler Mateus capítulo 12. Vamos ler aqui? Mateus 12, 5. Ou não tendes lido que aos sábados, os sacerdotes no templo, dentro do templo, violam o sábado e ficam sem culpa? É Jesus quem está dizendo que os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa. E o sábado era violado no templo por quê? Pelos sacerdotes? Por causa dos sacrifícios. Oferecer sacrifício não poderia deixar de acontecer nem um dia. O sábado ele deixaria de ser guardado. Mas os sacrifícios não. Então nós temos 2 leis, 2 preceitos se encontrando. E um tinha que abrir espaço para o outro continuar. E entre a lei do sábado e a lei dos sacrifícios, o que era violado não eram as ofertas. Porque se deixasse de oferecer sacrifício no dia de sábado, então a lei referente aos sacrifícios
era violado. Mas ao contrário, se continuava se oferecendo sacrifícios e ofertas, se sacrificando no dia de sábado, então o que era violado era o sábado. Daí você tira que, se os sacrifícios e ofertas, luas novas, foi abolido, muito mais abolido foi o sábado, porque o sábado está abaixo dos sacrifícios, está abaixo da circuncisão. Vou ler mais uma vez para você. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Está bem aqui, é Cristo quem está mostrando, quem está dizendo, e nós lemos em Números 28, 9 e 10, que de fato se oferecia sacrifícios e ofertas no dia do sábado. Agora temos aqui João 7, 22 e 23. Olha aqui, queridos. João, capítulo 7, 22 e 23. Ó. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse Moisés, mas os pais, no sábado circuncidais o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Está bem aqui. Quando uma criança era circuncidada no sábado, o sábado estava sendo quebrantado. Para quê? Para que a lei de Moisés não fosse quebrantada. É Jesus Cristo quem está dizendo. Qual é a nossa conclusão aqui? Quem é maior dos dois? É a lei da circuncisão ou é a lei do sábado? É a lei da circuncisão. E não venha dizer você para mim que não existiam mandamentos maiores e menores, porque existia. Porque o próprio Jesus Cristo, ele reconhece isso. Aqui, ó. Mateus capítulo 5, vou ler aqui o versículo 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, ó, menores mandamentos. Se existiam menores é porque existiam maiores. E assim ensinar os homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Está bem aqui, Jesus Cristo, tal como todos os rabinos, e como acontece em todos os códigos de leis, existem mandamentos, ordens maiores e ordens menores. E quando essas duas ordens se encontram, as ordenanças maiores com as ordenanças menores se encontram, uma das duas tem que ceder espaço para a outra. E obviamente a que vai ceder espaço é a menor. E quando a circuncisão se encontrava com o sábado, ou quando os sacrifícios se encontravam no dia de sábado, quem é que afastava para o outro continuar? Era o sábado. Logo, o sábado é um mandamento menor do que os sacrifícios e é um mandamento menor do que a circuncisão. Ok, meus irmãos? Logo, o sábado também foi abolido na morte de Cristo. Agora vamos aqui. Prescrições para a igreja gentílica. Os adventistas do sétimo dia, eles insistem que a igreja está obrigada a guardar o sábado. Porque o sábado é um mandamento divino, blá, 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 blá. Mas nós vamos aqui perguntar para a igreja. A igreja mesmo, não é para os adventistas. Eles estão contra a igreja, mas vamos perguntar aqui para a igreja, para os apóstolos. Os gentios estão obrigados a guardar as festas, os sacrifícios, os sábados? Estão? Vamos ver o que é que diz aqui, ó. Atos 15, 20, ó. Atos 15, 20. Olha o que diz aqui. Mas escreve-lhes para a igreja gentílica, ó, que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Agora vamos aqui ler o versículo 28, irmão, mais uma vez. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Está aqui, meus irmãos. Aqui está o sábado no meio desta lista? Não.
Aqui estão os sacrifícios, aqui está a circuncisão, aqui está a lua nova. Não, também os sábados não está. A única coisa, a única prescrição da igreja de Jerusalém, que é dada para nós, igreja gentílica, é esta: ó, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. O sábado não está aqui no meio. Versículos 21 e... deixa eu ver aqui. Capítulo 21 e 25. Para finalizar essa cadeia aqui, ó. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Está bem aqui, a discussão aqui girava em torno da observância da lei e tal, aquele negócio, e aqui foi relembrado. O que a igreja gentílica tem que guardar? Essas coisas aqui citadas. A igreja de Jerusalém nunca estabeleceu para a igreja gentílica a guarda do sábado. São os adventistas do sétimo dia que vêm com este papo furado. São eles que estão indo contra o cristianismo. Ok? Quem quer viver pela lei deve obedecer todos os mandamentos. Este é um princípio judaico. Nós vamos ler aqui, por exemplo, em Deuteronômio 27, 26. Você é adventista do sétimo dia, que diz que temos que guardar o sábado, aquele negócio todo, você sabia que você está querendo viver pela lei? Se você está querendo viver pela lei, eu vou lhe dizer o que é para você guardar. Moisés vai falar. Deuteronômio 27, 26. Maldito, ó, começa, maldito aquele que não confirmar as palavras, aqui são os mandamentos, desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. As palavras aqui você acha que é só os 10 mandamentos? Não, é tudo. Tudo que Moisés escreveu. Você que quer viver debaixo da lei, adventista e outras seitas, saiba que a lei tem um mandamento para você. Se você não guarda tudo que Moisés escreveu, se você não guarda, você é maldito. É Moisés quem está dizendo, ó, maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Só para ficar mais claro, se você tem dúvida, vamos ler aqui 28:1. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não é só 10 não, adventista, todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, está bem aqui. Será que Moisés estava falando aqui para os israelitas, era apenas dos 10 mandamentos? É só você ler para trás que você vai saber. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está bem aqui, meu irmão. Você é adventista do sétimo dia, você diz, nós temos que guardar o sábado, pois guarde os mandamentos maiores. Já que não existe mais templo para se oferecer sacrifícios, mas existe ainda a circuncisão. Então você é obrigado a se circuncidar, porque a circuncisão é um sábado que é maior do que, ou a circuncisão é um mandamento maior do que o sábado. Se nós estamos obrigados a guardar a circuncisão, muito mais obrigados estamos em praticar a circuncisão. Se estamos obrigados a guardar o sábado, estamos também obrigados a guardar o preceito da circuncisão. Ah, mas a circuncisão foi abolida na morte de Cristo. Muito bem. O sábado também foi. Paulo diz isso, ok? Tiago 2,10 diz, sabe o quê? Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago está falando aqui não é apenas dos 10 mandamentos, mas de toda a lei de Moisés. E ele está dando um exemplo. Essa fala de Tiago, ela está de acordo com a fala dos rabinos. Os rabinos realmente eles dizem isso. Se você guarda toda a lei e tropeçou num só ponto, você é culpado por todos os mandamentos. Ah, mas eu guardo o sábado. Mas se você não guarda a circuncisão, você é culpado. Você está debaixo de maldição. Ouça, adventista. Você que se gaba, você que diz que guarda o sábado, que você é um mentiroso, que você não guarda. Conforme diz a Torá, você não guarda, você é um mentiroso. Mas você que diz que guarda o sábado, saiba que você tem que se circuncidar. Você tem que guardar todos os preceitos da Torá. Se você não procede assim, você está debaixo de maldição, meu irmão.
Você está dizendo, professor, que eu estou debaixo de maldição? Eu não. A Torá, a lei, a Bíblia diz: ou você guarda tudo o que Moisés mandou, ou você está debaixo da maldição. Essa é uma verdade. Vamos lá. Olha o que é que Paulo diz bem aqui. Ó. Eu acho interessante. Vamos fechar aqui com essa palavra de Paulo aqui. Ó. Gálatas. Vamos ver se eu não esqueço aqui. Gálatas capítulo 5. Olha o que ele diz aqui. Ó. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo da servidão aqui é a lei de Moisés, com todas as suas exigências, incluindo o sábado. Prossegue Paulo, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ora, veja que para os judeus a circuncisão era a porta da salvação. Ninguém poderia guardar o judaísmo sem antes ser circuncidado. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Mais uma vez eu vou dizer aqui para você o que Paulo está dizendo. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Você sabe por que Paulo estava dizendo isso? Porque havia um grupo de judaizantes que pregavam a obediência a uma parte da lei. E outra, como fazem os adventistas, eles diziam que não precisavam guardar. E Paulo, um grande conhecedor da Torá, ele diz: vocês que querem andar debaixo da lei, eu quero dizer para vocês, se vocês não guardarem toda a lei, vocês que se dizem, ou vocês que ensinam que é obrigado a circuncidar, saiba de uma coisa: todo homem que é obrigado a se circuncidar é obrigado também a guardar toda a lei. Se você é obrigado a guardar toda a lei, você está separado de Cristo. Esse foi o recado de Paulo. Vou repetir aqui. Ó. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. É Paulo quem está dizendo. E eles diziam: olha, mas vocês têm que se circuncidar. Os oponentes de Paulo: vocês têm que se circuncidar. Então Paulo retrucou para eles: tudo bem, se é para se circuncidar, já que vocês pregam isso, pois eu vou dizer: a mesma lei que manda o homem circuncidar, manda também guardar todos os preceitos da lei. Daí eu digo para vocês, se todo homem que está obrigado a se circuncidar, também está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo jogou na cara deles: por que vocês são circuncidados e por que vocês não guardam toda a lei? Vocês estão debaixo de maldição. Foi isso que Paulo disse para eles. Da mesma forma eu digo aqui para os adventistas: vocês pregam que devemos guardar o sábado. E por que vocês não guardam a circuncisão? E por que vocês não guardam as luas novas? E por que vocês não guardam todos os preceitos da lei de Moisés? Vocês estão debaixo de maldição. Conforme Moisés diz em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, e Deuteronômio 28, 1 e 2. Aí você lê também Gálatas 3,10, Paulo aqui diz, ó, Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Será que no livro da lei, no livro de Moisés, está escrito apenas os 10 mandamentos? Não. 613 mandamentos. Aqui é um recado para ti, adventista do sétimo dia. Você está debaixo de maldição. De acordo com Paulo, você está debaixo de maldição. Que a partir do momento que você ensina que apenas uma parte da lei foi abolida, que é a lei do cerimonialismo, e que a outra parte permanece de pé, que são os 10 mandamentos, e você quer com isso injetar o sábado, você está debaixo de maldição, porque não há essa divisão na lei. Para um judeu, ou a lei permanece de pé no seu todo, ou cai no seu todo. Você que prega a abolição apenas de uma parte da lei, você não entende o que é a lei. Você não entende. A lei ou ela é guardada na sua totalidade, ou é desprezada na sua totalidade. Esse é o ensino rabínico. Ou se guarda toda a lei, ou não se guarda. Se você quer guardar o sábado, saiba que você também tem que ser circuncidado. Circuncisão é um preceito que está acima do sábado.
Volto a dizer, você vai retrucar. Professor, mas a circuncisão com os sacrifícios foram abolidos na morte de Cristo. Muito bem. E aqui eu lhe digo, o sábado também foi abolido. O sábado era uma sombra, tal como a circuncisão, as festas, a lua nova eram sombras, o sábado também é sombra. Colossenses 2, 16, 17, é só você ler. Então, queridos, para você que me acompanhou até aqui, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.